O eco dos últimos sussurros em uma noite sem fim. Histórias para dormir. Naquela pequena aldeia, cercada por montanhas suaves e abraços de verdes, uma jovem chamada Clara se sentava em sua varanda todas as noites. A brisa fresca carregava consigo o murmúrio dos segredos antigos, como se as árvores soubessem histórias que estavam apenas esperando para ser contadas. O céu se vestia de estrelas que piscavam suavemente, enquanto a lua lançava seu brilho prateado sobre os telhados das casas. Era um cenário que incitava a contemplação, e Clara adorava se perder em seus pensamentos. Em meio a essa calma serena, havia um sininho de prata que sempre tilintava suavemente em um galho próximo. O som do sininho parecia dançar com o vento, criando uma sinfonia que apenas ela podia ouvir de verdade. Em noites como aquela, Clara questionava-se sobre o que estava por trás daquele encantamento. O que geraria aquele som tão doce e leve como um sussurro gentil da própria natureza? A curiosidade crescia dentro dela, alimentando sonhos que não tinham fim. Numa noite mágica e tranquila, com a lua homenageando a terra com sua luz suave e a brisa carinhosa envolvendo seu corpo, Clara decidiu que era hora de descobrir. Com passos leves, colocou os pés descalços na grama fria e seguiu em direção à origem daquela melodia. O bosque a acolhia como um velho amigo, as folhas murmurando elogios às suas escolhas. Conforme caminhava, o tilintar do sininho tornava-se cada vez mais intenso, quase como uma canção chamativa que a guiava. Clara sentiu seu coração bater mais rápido, um misto de ansiedade e expectativa. Quando chegou a uma clareira iluminada, ficou maravilhada com a cena diante dela. Seres encantados de todos os tamanhos e cores dançavam em círculos, com sorrisos brilhantes e olhos que pareciam refletir as estrelas. Havia fadas que com suas asas delicadas pareciam pequenas luzes flutuantes, e criaturas místicas cujas risadas ecoavam pelo ar, criando uma atmosfera de pura alegria. Clara se sentiu envolvida por aquele encantamento, como se fosse parte daquela dança mágica. Sorrisos e olhares carinhosos se encontravam, e ela percebeu que ali, naquele momento, havia uma conexão preciosíssima. Mas à medida que a dança suavemente se encerrava, um leve aperto no peito surgiu como uma sombra. As revelações da noite se misturavam com a dúvida. O que realmente significava aquela simplicidade? O que aquelas criaturas encantadas teriam a lhe ensinar? Com o coração cheio de novas esperanças, Clara olhou novamente para o céu. A imensidão da noite se desdobrava diante dela, deixando perguntas soltas no ar e uma suave certeza de que sua aventura apenas começava. E assim, em meio ao brilho da lua e o suave som do sininho, ela iniciou um novo caminho, pronta para desbravar mistérios e se deixar levar por sonhos que ainda estavam por vir. Ei, antes de mergulhar nas próximas histórias soníferas, só tenho um aviso. Algumas pessoas disseram que o YouTube tirou sua inscrição sem avisar. Será que aconteceu com você também? Dá uma olhadinha no botão aí embaixo para garantir que ainda estamos juntos nesse momento de paz. Se quiser deixar um like ou contar nos comentários de qual cantinho do mundo você escuta, vai ser um prazer imenso te ler. Sua presença aqui é como uma luz baixa no fim da noite. Agora sim, respire fundo, feche os olhos e siga nesse sonho contado. Com o coração cheio de novas esperanças, Clara olhou novamente para o céu. A imensidão da noite se desdobrava diante dela, deixando perguntas soltas no ar e uma suave certeza de que sua aventura apenas começava. A dança mágica ainda ecoava em sua mente, e ela se sentia como se estivesse flutuando entre as estrelas, seduzida por um mistério que a convidava a explorar. Enquanto contemplava tudo aquilo, um suave sussurro do vento a envolveu, como um abraço acolhedor. Cada folha que tocava sua pele parecia contar-lhe segredos, e a brisa trazia o perfume das flores silvestres,
espalhando uma sensação de paz. Clara sorriu, lembrando-se de dias ensolarados na infância, quando corria pelo campo com seus amigos, rindo e brincando sem preocupações. Aqueles momentos eram como estrelas que brilhavam em sua memória, trazendo um calor especial a cada lembrança. E foi nesse instante de nostalgia que algo inesperado aconteceu. Um pequeno coelho, com pelagem macia e olhos brilhantes, surgiu timidamente na clareira. Ele olhou para Clara com curiosidade, as orelhas em pé, como se houvesse entendido toda a sua busca. As criaturas encantadas, antes completamente absorvidas na dança, agora observavam o encontro com sorrisos sutis. Como se estivessem celebrando aquele instante de conexão genuína. Clara se agachou, seu coração batendo suavemente, e estendeu a mão, inclinando-se para o coelho. Havia algo nos olhos dele, uma sabedoria tranquila, que a fez sentir-se à vontade. Ele se aproximou, tocando seu dedo suavemente com o focinho. Era como se aquele pequeno ser tivesse vindo como um mensageiro da natureza, trazendo uma mensagem de amizade e aceitação. Neste gesto simples, Clara se sentiu conectada não apenas com o coelho, mas com todo o universo ao seu redor. Os sons da noite, antes inseparáveis do tilintar do sininho, agora formavam uma sinfonia harmoniosa. Cada nota entrelaçada com a risada das fadas e o sussurro das árvores. A suavidade daquele momento aquecia seu peito, fazendo as dúvidas que a afligiam parecerem pequenas, quase insignificantes. Era um lembrete de que a vida, com todas as suas incertezas, também estava cheia de beleza e simplicidade. Com um gesto delicado, Clara acariciou a pelagem do coelho, sentindo a textura suave, quase etérea. O carinho fez com que seus próprios sentimentos de insegurança, que até aquele momento a acompanhavam, começassem a se dissipar. A dança mágica ao redor parecia estar em sintonia com seu novo entendimento. A simplicidade de um gesto, a beleza de uma conexão verdadeira, eram, afinal, os maiores encantos da vida. E assim, enquanto a lua continuava sua vigilância serena e a noite se desdobrava em tranquilidade, Clara sentiu que estava exatamente onde deveria estar. As perguntas em sua mente se misturavam a uma nova sensação de conforto, como se cada resposta estivesse à sua espera, pronta para ser descoberta. Com isso, ela se levantou, dando um último olhar ao coelho, que estava agora brincando com as folhas, e entendeu que sua jornada apenas começava. Com o coração leve e a alma vibrante, Clara começou a se afastar da clareira mágica, levando consigo não apenas novas esperanças, mas também a certeza de que pequenas revelações podem guiar caminhos longos e surpreendentes. O futuro se tornava um mistério adorável, e ela estava pronta para abraçá-lo, um passo de cada vez, enquanto a brisa continuava a tocar suas bochechas, como um sussurro do universo dizendo que tudo ficaria bem. Com o coração leve e a alma vibrante, Clara começou a se afastar da clareira mágica, levando consigo não apenas novas esperanças, mas também a certeza de que pequenas revelações podem guiar caminhos longos e surpreendentes. O futuro se tornava um mistério adorável, e ela estava pronta para abraçá-lo, um passo de cada vez, enquanto a brisa continuava a tocar suas bochechas, como um sussurro do universo dizendo que cada passo na grama fresca parecia um eco de memórias. A floresta dançava ao som do vento, e os olhos de Clara brilhavam com um misto de alegria e saudade. Ela não pôde deixar de pensar nas noites em que, ainda criança, corria pela mesma floresta com seus amigos, descobrindo tesouros escondidos e compartilhando risadas que pareciam tocar o céu. Foi então que, subitamente, um raio de luz, quase como um reflexo da lua, pairou à sua frente.
Antes que conseguisse entender, Clara se viu diante de um pequeno riacho que nunca havia notado antes. A água dançava suavemente, como se conversasse com as pedras e as folhas, criando uma melodia suave que parecia cantar apenas para ela. A luz da lua se refletia nas ondas, criando um espetáculo que a deixou encantada. Curiosa, Clara se aproximou e, ao se agachar para ver melhor, notou uma flor delicada nas margens do riacho. Era uma flor pequena, de pétalas azuis brilhantes e um perfume suave e envolvente. Sem pensar duas vezes, ela estendeu a mão e, ao tocar a flor, uma onda de calor surgiu em seu coração. Era como se aquelas pétalas estivessem guardando uma essência de amizade e acolhimento. Um lembrete de que há beleza nas coisas simples e pequenas. Em um instante, a cena se transformou. O sussurro do riacho se complementou com o canto dos pássaros que começavam a despertar à sua volta. Clara sentiu um toque de alegria em seu peito, como se a própria natureza estivesse lhe dizendo que cada parte da vida tem seus próprios encantos. Não importava que estivesse sozinha. Aquela companhia tranquila e serena a preenchia de uma forma que nunca imaginara. E então, em um momento de pura contemplação, um pequeno grupo de lenhadores surgiu na trilha oposta, matando a quietude da manhã com risadas e histórias. Eram homens simples, mas seus rostos eram iluminados por um otimismo contagiante. Quando Clara os avistou, sentiu um calor se espalhar por dentro, como se fizesse parte de uma comunidade bem maior. Um dos lenhadores, percebendo sua presença, acenou enquanto seus olhos se encontravam, e Clara sorriu, compreendendo que a conexão que buscava ia além da floresta e das criaturas mágicas. Clara se ergueu e decidiu que voltaria para a clareira. Mas agora, ao invés de ansiedade, um acreditar suave embalar suas esperanças. O caminho se desdobrava à sua frente, nervoso com mistério e novas possibilidades. A vida havia se tornado um livro aberto, pronto para ser escrito com as palavras que ela mesma escolheria. E enquanto Clara seguia, a brisa acariciava seu rosto uma vez mais, como se sussurrasse novas histórias, convidando-a a explorar. Qual seria o próximo capítulo dessa jornada? O que mais a floresta aguardava? As perguntas flutuavam no ar, suaves como a espuma do riacho, deixando uma expectativa doce em seu coração. E assim, com cada passo dado, Clara estava pronta para descobrir mais sobre si mesma e as maravilhas do mundo que a rodeavam. Enquanto Clara seguia, a brisa acariciava seu rosto uma vez mais, como se sussurrasse novas histórias, convidando-a a explorar. O aroma fresco da floresta a envolvia. E a luz suave da manhã a guiava. Cada passo parecia flutuar acima do chão, como se o mundo ao seu redor fosse um sonho acolhedor. Mas ao virar uma curva na trilha, algo a fez parar. Havia um pequeno altar, um recanto que ela nunca tinha notado antes. Com pedras polidas e cuidadosamente empilhadas, refletia um brilho suave sob a luz do sol. Em cima, flores silvestres emaranhadas com fitas de cores vibrantes adornavam o espaço, como se alguém tivesse dedicado um pedaço da floresta à memória de algo querido. Clara se aproximou lentamente, sentindo que aquele lugar guardava um segredo bonito. Havia um pequeno caderno ao lado de um vaso de barro. Curiosa, ela se agachou e pegou o caderno, suas páginas amareladas pelo tempo. Ao abri-lo, Clara encontrou mensagens escritas por diferentes mãos. Algumas eram agradecimentos à natureza, outras eram conselhos simples, lembretes de que a vida é cheia de momentos preciosos. Uma frase em especial chamou sua atenção. A amizade é a luz que ilumina até os caminhos mais escuros. Ao ler, um calor doce espalhou-se por seu coração, e ela sorriu, como se aquelas palavras tivessem sido escritas só para ela. Ao mesmo tempo, sentiu uma conexão não apenas com os autores,
mas também com cada espírito que já passou por aquele lugar. Era como se a energia da amizade flutuasse no ar, envolvendo-a em um abraço invisível. Com gentileza, Clara colocou o caderno de volta e observou as flores. Elas pareciam dançar com o vento, e um pequeno grupo de borboletas surgiu, colorindo o ambiente com seus movimentos suaves. Era uma visão tão bela que um leve aperto na garganta a fez suspirar. Aquilo não era apenas um altar, era um símbolo de união, um lembrete de que mesmo em solidão, nunca estamos sozinhos. Enquanto Clara contemplava aquela cena mágica, decidiu deixar uma pequena mensagem sua. Com um lápis que encontrou no fundo de sua mochila, começou a escrever algo simples, mas profundo. A vida é mais bonita quando compartilhamos nossas histórias. Ao terminar, prendeu a folha entre as flores, como um pouco de esperança lançada ao vento. Com um suspiro de satisfação, Clara se levantou, sentindo que tinha deixado uma parte dela ali. E assim, enquanto caminhava mais longe, a floresta parecia tratar suas escolhas com respeito, cada passo levando-a adiante, como se as árvores e flores fossem testemunhas silenciosas de sua jornada. Mas logo algo mais a despertou. Os risos dos lenhadores ainda ecoavam à distância, mas agora seus sons pareciam se misturar a algo diferente, um suave chamado que flutuava no ar. Clara parou e fechou os olhos, permitindo que a melodia da natureza invadisse seu ser. O canto de um pássaro pelo que se elevava em diversos tons era como uma canção de boas-vindas, e foi nesse momento de calma que ela notou a presença de algo mais à sua esquerda. Uma pequena criatura, um esquilo de pelagem macia, observava-a com olhos brilhantes e curiosos. Ele se aproximou, pausando em sua frente, como se estivesse ali para compartilhar não apenas o espaço, mas um diálogo silencioso de compreensão. Clara sorriu, um gesto espontâneo que brotou de seu coração. "Oi, amiguinho", disse suavemente, sentindo que aquele pequeno encontro era, de certa forma, um presente da floresta. O esquilo inclinou a cabeça, como se estivesse lhe respondendo. Agora, enquanto Clara seguia seu caminho, a curiosidade crescia. O que mais aquela jornada traria? Quais outras surpresas aguardavam entre as árvores e nos sussurros da brisa? O futuro era um mistério doce, e com cada passo, Clara estava mais do que pronta para desvendar a próxima página de sua história. Enquanto Clara seguia seu caminho, a brisa acariciava seu rosto uma vez mais, como se sussurrasse novas histórias, convidando-a a explorar. O aroma fresco da floresta a envolvia, e a luz suave da manhã a guiava. Cada passo parecia flutuar acima do chão, como se o mundo ao seu redor fosse um sonho acolhedor. Mas, ao virar uma curva na trilha, algo a fez parar. Havia um pequeno altar, um recanto que ela nunca tinha notado antes. Com pedras polidas e cuidadosamente empilhadas, refletia um brilho suave sob a luz do sol. Em cima, flores silvestres emaranhadas com fitas de cores vibrantes adornavam o espaço, como se alguém tivesse dedicado um pedaço da floresta à memória de algo querido. Clara se aproximou lentamente, sentindo que aquele lugar guardava um segredo bonito. Havia um pequeno caderno ao lado de um vaso de barro. Curiosa, ela se agachou e pegou o caderno, suas páginas amareladas pelo tempo. Ao abri-lo, Clara encontrou mensagens escritas por diferentes mãos. Algumas eram agradecimentos à natureza. Outras eram conselhos simples, lembretes de que a vida é cheia de momentos preciosos. Uma frase em especial chamou sua atenção. A amizade é a luz que ilumina até os caminhos mais escuros. Ao ler, um calor doce espalhou-se por seu coração, e ela sorriu, como se aquelas palavras tivessem sido escritas só para ela. Ao mesmo tempo, sentiu uma conexão não apenas com os autores, mas também com cada espírito que já passou por aquele lugar. Era como se a energia da amizade flutuasse no ar, envolvendo-a em um abraço invisível. Com gentileza,
Clara colocou o caderno de volta e observou as flores. Elas pareciam dançar com vento, e um pequeno grupo de borboletas surgiu, colorindo o ambiente com seus movimentos suaves. Era uma visão tão bela que um leve aperto na garganta fez suspirar. Aquilo não era apenas um altar, era um símbolo de união, um lembrete de que, mesmo em solidão, nunca estamos sozinhos. Enquanto Clara contemplava aquela cena mágica, decidiu deixar uma pequena mensagem sua. Com um lápis que encontrou no fundo de sua mochila, começou a escrever algo simples, mas profundo. A vida é mais bonita quando compartilhamos nossas histórias. Ao terminar, prendeu a folha entre as flores, como um pouco de esperança lançada ao vento. Com um suspiro de satisfação, Clara se levantou, sentindo que tinha deixado uma parte dela ali. E assim, enquanto caminhava mais longe, a floresta parecia tratar suas escolhas com respeito, cada passo levando-a adiante, como se as árvores e flores fossem testemunhas silenciosas de sua jornada. Logo, foi despertada por um suave canto, como uma canção que flutuava no ar. Fechou os olhos e permitiu que a melodia da natureza invadisse seu ser. O canto de um pássaro, que se elevava em diversos tons, era como uma canção de boas-vindas. Foi nesse momento de calma que ela notou a presença de algo mais à sua esquerda. Uma pequena criatura, um esquilo de pelagem macia, observava-a com olhos brilhantes e curiosos. Ele se aproximou, pausando em sua frente, como se estivesse ali para compartilhar não apenas o espaço, mas um diálogo silencioso de compreensão. Clara sorriu, um gesto espontâneo que brotou de seu coração. "Oi, amiguinho", disse suavemente, sentindo que aquele pequeno encontro era de certa forma um presente da floresta. O esquilo inclinou a cabeça, como se estivesse lhe respondendo, e um sorriso caloroso se espalhou pelo rosto de Clara. Enquanto Clara se agachava para observar melhor o esquilo, um leve movimento chamou sua atenção na trilha ao lado. Ela viu um tapete de flores do campo, em uma profusão de cores que aquecia seu coração. Ali, entre as flores, uma pequena pedra de cor azul brilhante repousava, como se estivesse esperando ser descoberta. Clara se levantou sentindo o impulso de se aproximar. Quando alcançou a pedra, uma onda de serenidade a envolveu. O azul profundo da pedra lembrava o céu, refletindo um pedaço do além em sua superfície. Ao tocar a pedra, uma onda de calor e acolhimento fluiu por suas mãos, como se a natureza estivesse lhe dizendo que aqueles pequenos momentos são os verdadeiros tesouros da vida. Clara olhou ao seu redor e por um instante sentiu que a floresta estava sorrindo para ela. Mas logo, um som suave se destacou no ar, e Clara percebeu que havia mais do que apenas a beleza à sua volta. Outra melodia, mais sutil e suave, começava a se entrelaçar com os sons da floresta. Fissuras de mágica pareciam dançar com a brisa, convidando-a a descobrir mais. A curiosidade crescia, e Clara sentiu seu coração acelerar levemente, como se estivesse à beira de uma nova e encantadora jornada. O que mais a floresta guardava? Quais segredos ainda estavam por serem revelados e como aquele instante tocante transformaria a sua história? Com a pedra azul reluzindo em suas mãos, Clara não podia deixar de se perguntar qual seria o próximo capítulo desse encantamento que a cercava. E atolada na beleza das perguntas, ela se preparou para desvendar novos mistérios que aguardavam na suavidade do caminho à sua frente. Enquanto Clara seguia seu caminho, a brisa acariciava seu rosto uma vez mais, como se sussurrasse novas histórias, convidando-a a explorar. O aroma fresco da floresta a envolvia, e a luz suave da manhã a guiava. Cada passo parecia flutuar acima do chão, como se o mundo ao seu redor fosse um sonho acolhedor. Ela olhava para a pedra azul que segurava, o coração batendo mais leve, sentindo que aquele pequeno objeto era um símbolo de suas descobertas. Porém, ao virar uma curva na trilha, algo a fez parar. O som distante de uma música, quase como se uma melodia esquecida estivesse surgindo das profundezas da floresta. Era um eco suave,
que dançava com as folhas e parecia contar uma história. Clara não conseguia identificar de onde vinha o som, mas, ainda assim, algo em sua essência a atraía. Com delicadeza, deixou a pedra repousar em sua mão e, quase sem perceber, começou a seguir a direção daquela melodia, permitindo que a curiosidade guiava seus passos. À medida que se aproximava, a trilha se tornava mais estreita, cercada por arbustos floridos que pareciam se inclinar, como se também estivessem fascinados pelo chamado. O canto dos pássaros envolvia o ar, como se quisessem se juntar à sinfonia invisível. Foi então que um cheiro familiar surgiu, um perfume doce e leve, que a fez sentir-se nostálgica, como se estivesse recordando um momento querido de sua infância, quando corria pelos campos floridos com seus amigos. Clara respirou fundo, fechando os olhos por um instante. As memórias fluíram, trazendo risos infantis e brincadeiras sob a luz do sol. Mas logo, o som da música voltou a capturar sua atenção. Ponderando se poderia ser uma criação das fadas ou algum espírito da floresta, ela acelerou um pouco os passos, seu coração pulsando de excitação. Ao entrar em uma área mais aberta, Clara avistou um pequeno grupo de criaturas, cercadas por luzes cintilantes que brincavam no ar, como se elas mesmas fossem parte da música. Eram fadas dançando em círculos, com suas asas delicadas refletindo a luz do sol em um espetáculo encantador. Mas em meio a essa cena mágica, havia um brilho que parecia não pertencer àquele cenário familiar. Uma pequena caixa, envolta por uma névoa brilhante, estava repousando no centro do claro, atraindo olhares de todos. Com cautela, Clara se aproximou, sentindo o coração acelerar. As fadas dançavam ao redor da caixa, mas agora pareciam mais concentradas, suas expressões refletindo uma mistura de expectativa e um sutil medo. Quando Clara finalmente chegou mais perto, a música se intensificou e, com isso, uma onda de emoções a atravessou. Aquela caixa estava carregando um segredo, algo que poderia mudar as direções já traçadas. Com um gesto hesitante, ela estendeu a mão. Assim que o toque suave de seus dedos encontrou a superfície da caixa, a música parou abruptamente, como se a floresta tivesse prendido a respiração. As fadas, antes exuberantes, agora observavam com curiosidade, seus olhares cheios de perguntas não ditas. O silêncio da cena parecia um convite para descobrir o que havia dentro. Clara hesitou por um momento, sentindo a energia ao seu redor mudar. Com um leve movimento, decidiu abrir a caixa. Ao fazer isso, uma luz intensa a envolveu, e uma onda de lembranças, risos e emoções a atravessou. Tudo ao seu redor começou a girar, e o som daquele canto familiar ressoou, provocando um turbilhão de sentimentos que ela não sabia que estavam guardados dentro de si. Enquanto a luz se dissipava lentamente, Clara percebeu que o cenário mudava, moldando-se em algo que ela não conseguia descrever. Um sonho perdido, uma memória adormecida que agora se revelava. O que mais essa luz traria à tona? Que novos caminhos se abrirão a partir daquele momento? Com a caixa em suas mãos, Clara sentiu seu destino entrelaçar-se com o mágico, e uma suave emoção de saudade a abraçava. E assim, envolta em perguntas e novas sensações, ela se preparou para desvendar o que a floresta tinha a revelar. Enquanto Clara segurava a caixa, a luz ao seu redor dança como se fosse feita de estrelas. O silêncio se estendeu por um momento, envolvente e profundo. As fadas, agora paradas, pareciam esperar, respirando ao mesmo tempo que ela. Clara fechou os olhos e, enquanto se permitia sentir, uma onda de calor começou a emergir em seu interior, como se uma luz invisível estivesse despertando memórias há muito esquecidas. Nesse instante, o vento sussurrou entre as árvores, trazendo consigo um eco de risadinhas suaves, de conversas amigas, de tantos momentos compartilhados
que agora começavam a se aglomerar na sua mente. Lembranças de dias ensolarados, aquelas tardes em que corria pelos campos com um grupo de amigos, rindo até a barriga doer, apareceram como imagens vívidas em sua imaginação. Ela podia sentir a grama fresca sob os pés, o sol aquecendo seu rosto, e a sensação de liberdade que só a infância pode proporcionar. A música, que parou abruptamente quando a caixa foi aberta, começou a tomar forma novamente. É como se cada nota fosse uma parte dessa memória, um fragmento de uma canção ainda não cantada. Uma canção que falava sobre a simplicidade das alegrias, da felicidade que reside nas pequenas coisas, da beleza de estar presente e da importância de compartilhar esses momentos. Clara olhou para a caixa uma vez mais. Nela, algo mais parecia estar presente, um jeito diferente de encarar a vida, um toque de sabedoria que emergia de suas profundezas. Uma leve vibração começou a pulsar nas suas mãos, e ela entendeu que não estava apenas segurando um objeto, estava recebendo uma mensagem. Aquela madeira envelhecida, as fadas ao seu redor, e até mesmo o murmúrio do vento estavam, de certa forma, conectados a tudo isso. Foi quando percebi algo ainda mais profundo. Nas bordas da caixa, pequenos símbolos dançavam sob a luz que se filtrava, como se contassem histórias de quem esteve ali antes, de vidas entrelaçadas, de partilhas e risos. Clara se lembrou de um fato contado por sua avó, sobre como as histórias têm o poder de nos unir, mesmo quando estamos separados por distância ou tempo. Uma conexão ressoava dentro dela. Um lembrete de que todos somos parte de uma grande tapeçaria tecida com laços invisíveis. Inspirando profundamente, Clara se sentiu mais leve, como se uma brisa suave tivesse levado suas preocupações. A melodia agora estava plena, quase como se a floresta inteira estivesse cantando em harmonia. O esquilo a observava com curiosidade. As fadas dançavam em círculos, e até mesmo o brilho da luz parecia girar mais rápido. Tudo ao redor dela pulsava com uma energia renovada. Em um gesto sereno, Clara colocou a caixa de volta no chão, como se estivesse restituindo ao mundo o que era dele. Não era apenas um objeto, era um símbolo de tudo que ela havia aprendido e de tudo que ainda estava por vir. Dedicou um momento de gratidão, não apenas pela experiência transcendente, mas pelas memórias que moldaram quem ela era. O passado encontrou o presente, e o futuro começou a sorrir de maneira sutil diante dela. O que mais na respeitosa floresta revelará? Que segredos ainda estavam guardados nas folhas e nas sombras dançantes? As perguntas permaneciam no ar, mas havia um sentimento acolhedor que preenchia seu coração. Clara sentiu que cada passo que desse naquele caminho seria um convite para descobrir mais. E assim, com uma nova luz em seu olhar e o canto da floresta envolvendo-a como um abraço, Clara seguiu adiante, pronta para desbravar as próximas páginas de sua história. O mistério estava ali, tão próximo, a sussurrar que a magia realmente existia, se você apenas parar e ouvir. Enquanto Clara seguia adiante, perdida em seus pensamentos, a brisa levava com ela um perfume doce, que parecia dançar entre as árvores. Era um aroma que a fazia lembrar de algo especial, de momentos simples, cheios de alegria e risadas. O caminho estava iluminado pela luz suave do sol poente, lançando um brilho dourado por toda a floresta. Cada raio de luz, filtrado pelas folhas, parecia um convite para explorar mais. O canto dos pássaros ecoava ao longe, como se os pequenos seres alados estivessem contando segredos entre si. Clara, com um sorriso no rosto, continuou seu caminho, mas algo em seu coração estava agitado, como se soubesse que algo importante estava prestes a acontecer. E então ela ouviu. Um lugar familiar, mas que há muito não visitava.
era um antigo carvalho, grande e majestoso, cujas raízes se entrelaçavam na terra, como se quisessem contar sua própria história. Ao se aproximar do carvalho, um leve aperto no peito a envolveu. Lembranças começaram a brotar como flores na primavera. Havia ali um canto especial, onde costumava se sentar com sua avó. Aquelas tardes passadas sob a sombra daquela árvore eram um abrigo, um mundo à parte onde a sabedoria da avó se misturava com as histórias da floresta. Clara fechou os olhos e, por um momento, pôde sentir a presença dela, como um suave abraço. Mas enquanto se deixava levar pela memória, algo a chamou de volta. A luz do sol começou a se refletir em algo entre as raízes do carvalho. Curiosa, Clara se agachou e, ao alcançar as folhas caídas, descobriu uma pequena caixa de madeira, escondida como se estivesse esperando por ela. Era ornada com desenhos delicados, muito parecidos com os que sua avó costumava fazer em suas canções. O coração de Clara disparou. Como aquela caixa havia parado ali? Com cuidado, ela levantou a caixa, o coração pulsando de expectativa. Ao abrir, seu olhar encontrou um dos mais belos tesouros que poderia imaginar. Uma série de bilhetes amarelados, cada um cuidadosamente dobrado. Clara pegou um deles e, ao desdobrá-lo, leu: "A amizade é o elo que nos une, mesmo quando estamos longe." Essas palavras, escritas com a caligrafia familiar da avó, fizeram lágrimas de saudade brotarem em seus olhos. O ar ao redor parecia vibrar com emoção, como se a floresta estivesse segurando a respiração, compartilhando aquele momento íntimo e precioso. Clara sentiu a conexão entre passado e presente, como se sua avó estivesse ali, guiando-a e encorajando-a a lembrar que a vida é feita de pequenas memórias que se entrelaçam. Cada bilhete continha uma pequena história, um pedaço da vida dela, entrelaçado com as experiências de outras pessoas que passaram por aquele lugar repleto de magia. Enquanto os dedos de Clara acariciavam o papel, uma onda de ternura a envolveu. Afinal, a verdadeira essência da vida estava nas relações que construímos e nos momentos que compartilhamos. Aquelas palavras eram um lembrete de que, mesmo em solidão, nunca estamos sozinhos. Cada amizade que já teve se refletia naquelas páginas, e ela percebeu que o amor realmente atravessa o tempo e o espaço. Tudo o que tinha vivido a fazia mais forte. Nesse instante, Clara viu um grupo de fadas se aproximar, as asas reluzindo em sincronia com a luz do sol. Seus olhares eram cheios de compreensão. Elas sabiam da importância daquele legado. Uma delas, com um sorriso terno, piscou para Clara, como se reconhecesse a jornada emocional pela qual ela passava. A conexão entre elas, agora, era mais clara do que nunca. O que mais aquele carvalho e a floresta ainda guardavam? Que outras histórias estariam ocultas nas sombras das árvores? A curiosidade crescia, assim como a certeza de que cada passo que Clara desse a levaria a novas descobertas. E com o coração aquecido, Clara seguiu, determinados a desvendar a próxima página de sua vida. O som do sussurro do vento entre as folhas preenchia o ar, convidando-la a sonhar com as possibilidades que ainda estavam por vir. Enquanto Clara seguia, as fadas ao seu redor começaram a dançar timidamente, suas asas brilhando suavemente como pequenos lanternas flutuantes. O ar estava carregado de uma expectativa silenciosa, e o coro da natureza pareceu intensificar-se, preenchendo cada canto com um murmúrio familiar, como se a floresta estivesse em profunda sintonia com seu coração. Ela olhou para os pequenos bilhetes que ainda segurava, sentindo a energia deles pulsar nas suas mãos. Cada palavra escrita não apenas trazia um eco do passado, mas também uma promessa de conexão. Clara sentiu a necessidade de compartilhar suas próprias histórias, aquele legado de amor que sua avó havia tão generosamente lhe passado.
Mas então, uma memória esquecida deslizou suavemente para sua consciência, como uma folha flutuando na brisa. Lembre-se, Clara, a voz de sua avó ecoou em sua mente. O amor verdadeiro está enraizado nas pequenas coisas. Um simples gesto, uma palavra de apoio, podem iluminar os dias mais sombrios. Com isso, seu coração deu um pequeno salto. Aquelas palavras não eram apenas conselhos, eram uma mensagem poderosa que sua avó deixara, um farol a guiá-la pela vida. Clara fechou os olhos por um momento, permitindo-se sentir aquele calor reconfortante que a envolvia. A luz do entardecer dançava nas folhas, revelando tons dourados que pareciam abraçar a floresta. Mas, naquele instante de introspecção, percebeu que não estava sozinha. A presença do carvalho, as fadas, até mesmo o esquilo curioso à espreita, estavam ali testemunhando sua jornada, apoiando-a silenciosamente. Com um sorriso suave nos lábios, ela decidiu que os bilhetes não precisavam ser colocados de volta na caixa. Eles eram meant to be compartilhados. Então, olhando para as fadas, Clara tomou uma profunda respiração e disse, com a voz suavemente melodiosa: "Gostaria de contar uma história sobre os laços que nos unem." As fadas se aproximaram, suas asas vibrando em uníssono, como se estivessem prestando atenção ao que ela tinha a dizer. E assim, Clara começou a contar sobre suas aventuras em busca de amizade, de experiências que moldaram não apenas sua juventude, mas também os momentos que a tornaram quem era hoje. À medida que suas palavras fluíam, ela sentia que cada lembrança era um fio conectado a todos ao seu redor. Era um reconhecimento de que estava parte de algo maior. Uma tapeçaria de histórias e emoções que formavam a essência da vida. Enquanto falava, um brilho especial começou a emanar da caixa, quase como se as fadas, encantadas, estivessem tecendo magia através das suas histórias. O mundo ao redor parecia escurecer suavemente, deixando o brilho da caixa ainda mais intenso. Uma sensação de alegria coletiva se estabeleceu no ar, todos compartilhando aquele momento de pureza. Conforme a luz crescia, Clara se lembrou de um detalhe que havia esquecido por muito tempo. Um pequeno gesto que sua avó costumava fazer quando alguém estava triste. Ela sempre carregava em seu bolso um pedaço de papel reciclado onde escrevia uma frase amiga para essas ocasiões. Às vezes, um simples "eu estou aqui" pode mudar tudo, ela dizia. E foi nesse momento que Clara entendeu. Não eram apenas histórias que estavam na caixa, mas também pequenos lembretes de amor em forma de palavras, prontos para serem novamente partilhados. Em meio à luz cintilante, uma ideia começou a tomar forma. Que tal criar um novo espaço, um canto da floresta onde as pessoas pudessem deixar suas próprias mensagens? Um lugar onde cada história, cada gesto de carinho pudesse ser ouvido e sentido. Com esses pensamentos florindo em sua mente, Clara sentiu seu coração pulsar de animação. O que mais a floresta estava prestes a revelar? Que segredos estariam escondidos nas próximas etapas dessa jornada? Com um misto de expectativa e serenidade, ela olhou para as estrelas começando a surgir no céu noturno, sentindo que um novo capítulo ainda a aguardava. E assim, com a brisa amena acariciando seu rosto, ela continuou seu caminho, o coração leve e aberto, pronta para descobrir o que estava por vir. Enquanto Clara observava as fadas dançando ao seu redor, sentiu uma onda de gratidão inundar seu coração. A floresta, com suas cores vibrantes e sons envolventes, parecia ter se tornado parte dela, uma conexão que superava palavras, que entrelaçava seus fardos e alegrias. As lembranças da avó e das lições que lhe foram passadas se tornavam cada vez mais claras. Ela sabia que estava pronta para criar um novo espaço,
Um canto acolhedor onde histórias pudessem florescer e corações se unirem. Com cada bilhete que ela segurava, Clara se sentia mais leve. Ao olhar para as fadas, que pareciam esperar ansiosas por mais, ela começou a contar sobre como cada fragmento de sua vida havia contribuído para o que ela era hoje. Como as risadas que compartilhava, os abraços que trocava e a amizade que cultivava eram essenciais. Em resposta, dançavam um pouco mais rápido, como se estivessem tecendo uma nova melodia, um símbolo do apoio mútuo que a cercava. E assim, enquanto suas palavras fluíam, ela não apenas compartilhou sua história, mas também convidou todos ali a fazer o mesmo. Queria que aquele espaço fosse um santuário, onde cada um pudesse deixar sua própria marca, sua própria contação. O ar parecia vibrar, e um brilho suave emanava da caixa, iluminando a clareira. Clara viu que aquela luz não era apenas a magia da floresta, era a luz de cada história compartilhada. Mas enquanto falava, uma nuvem de dúvidas pairava sobre ela. Ela se perguntava se as pessoas realmente se lembrariam do que era importante, se estariam dispostas a compartilhar a simplicidade que encontravam em suas vidas. Uma parte dela temia que a beleza de tais momentos fosse esquecida no ritmo acelerado do mundo lá fora. No entanto, o calor em seu peito crescia e sua determinação se fortalecia. Clara sabia que era essa a essência da vida: compartilhar, conectar e encontrar alegria nas pequenas coisas. À medida que a noite se aproximava e o céu se enchia de estrelas, Clara e as fadas formaram um círculo de luz. Juntas, elas celebraram a união de suas histórias e a promessa de que, a partir daquele momento, aquele espaço seria preservado. Um refúgio onde as memórias poderiam ser deixadas e onde novas aventuras poderiam começar. Ao final daquela noite mágica, Clara olhou para o céu e sentiu uma paz inexplicável. A cada respiração, sentia-se mais parte da floresta, mais conectada a todos que vieram antes e aos que viriam. O futuro estava repleto de mistério e encanto, e enquanto as fadas sussurravam promessas de novas histórias a serem contadas, Clara sorriu, sabendo que sua jornada apenas começava. Agora, antes de se despedir, quero fazer um pedido a você, que esteve conosco nessa jornada tão especial. Você precisa se inscrever no canal agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio e esmagar o botão de like agora para alimentar o algoritmo que nos ajuda a crescer. Me conta nos comentários de onde você está ouvindo. Eu adoro saber até onde nossas histórias estão chegando. Sua presença aqui faz toda a diferença. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam de uma história para dormir. Vamos juntos espalhar essa magia.